Certo, então, boa tarde para os presentes, né? Eu quero dar as boas-vindas a Marielle, ao professor Bruno, né, que é banca, para realizar a defesa do relatório de estágio para conclusão. Chegou alguém chegando ali. Para conclusão do curso técnico em agropecuária. Então, neste momento, eu passo a palavra para a Marielle, que terá a palavra de 20 a 30 minutos para apresentar a defesa, e a seguir eu abro para os questionamentos e após as considerações finais da aluna Marielle e as considerações da banca. Certo, Marielle, pode começar. Boa tarde a todos, eu sou a Marielle. Eu vim aqui para fazer a defesa de estágio que eu realizei na Cooperja, a Cooperativa Agroaceleradora, no município de Praia Grande. Bom, a minha orientadora é a professora mestra Cristina Quartiero da Alpiaz Soares e a minha banca é o professor Dr. Bruno Panceira Espino. A identificação da empresa. O nome fantasia é Cooperja, Cooperativa Agroaceleradora. A razão social, ela é uma cooperativa agroindustrial Cooperja, situada na Avenida Padre Humberto Oening, número 280, no centro de Praia Grande, Santa Catarina. O meu supervisor de estágio foi Diego Carboni, também técnico em agropecuária, e a área de atuação foi a agroindustrial. O período de realização do meu estágio foi do dia 2 de janeiro de 2020 até o dia 3 de fevereiro de 2020, totalizando 184 horas. Bom, eu vou começar falando um pouco sobre as cooperativas agrícolas, porque a Cooperja, ela é uma cooperativa. Então, uma cooperativa, ela é uma organização que ela tem um objetivo de dar lucros aos seus participantes. O agricultor, ele tem a possibilidade de se tornar sócio de um negócio que irá gerar lucros e expandir o seu negócio conforme os outros produtores vão participando. Tendo assim, o pilar de uma cooperativa é a cooperação de todos. Bom, as cooperativas agropecuárias, elas colaboram com parte da economia brasileira. Elas têm um grande empenho dos cooperados no Brasil e todos juntos são responsáveis por quase 50% do PIB agrícola do país. Eu tive a participação, assim, mais no meu estágio, de arroz, banana e maracujá no Brasil. Então, eu vou falar um pouquinho de cada um, começando pelo arroz. O arroz, ele é um dos alimentos mais consumidos no mundo. E o Brasil é o país que consome mais arroz fora da Ásia. E, por ano, ele produz em média de 15 milhões de toneladas, de arroz sem moer, que dá um total de 13 milhões de toneladas consumíveis. O Brasil ele também tem crescido notavelmente no mercado internacional, com as exportações superando a 12 milhões de toneladas anuais. E de todo o arroz que é produzido no Brasil, mais de 70% vem do Sul, sendo o Rio Grande do Sul o maior produtor deles. Agora eu vou falar um pouco sobre a banana. A banana ela é uma das frutas mais importantes do Brasil, e ela é a segunda fruta mais produzida no Brasil, e fica atrás apenas da laranja. Ela também é considerada um alimento complementar na dieta da maior parte da população mundial. E ela apresenta bastante relevância social e econômica, e a grande produção brasileira e a baixa participação no mercado exportador reflete as dimensões do nosso consumo interno. E o Sudeste ele é responsável por quase 50% de toda a produção. Depois vem o Nordeste com 27% e o Sul com 14%. Agora eu vou falar um pouco sobre o histórico da empresa. Bom, a cooperativa ela surgiu dia 30 de agosto de 1969, quando um grupo de 117 agricultores realizaram uma assembleia geral no Salão Paroquial de Jacinto Machado. O maior incentivador para isso foi o engenheiro agrônomo Joaquim Pedro Coelho.
E o objetivo dele era solucionar os problemas de aquisições de insumos, armazenagem e a comercialização de toda a produção ali da região. O beneficiamento de arroz iniciou na década de 70. Foi isso antes dos vendavais de 1974 e 1979, que aí destruíram a sede da cooperativa. Aí depois a Copérdia foi reerguida e deu um grande salto em 1983. Aí sim lançou no mercado a marca Arroz Pinheirinho e logo depois passou a ser Arroz Caçarola. Na década de 90, a Copérdia ela passou realmente a ter um significado econômico expressivo na região do extremo sul catarinense. Aí ela começou a fornecer sementes de arroz aos seus cooperados, e além de receber maracujá dos produtores da região. Aí teve início a sua expansão na área de atuação, passando a atuar no norte do Rio Grande do Sul, e em 1992 ela inaugurou o primeiro supermercado, em Jacinto Machado. E no ano seguinte, ela deu início ao processo de informatização das rotinas administrativas, comerciais e contábeis. Aí em 2021, o recebimento de arroz ultrapassou 1 milhão de sacas. E em 2002 surgiu então a farinha de arroz Caçarola. Aí nesse mesmo ano, ela recebeu o Prêmio Ser Social e pelas diversas ações que ela realizou. E a fundadora da Pastoral da Criança, a Zilda Arnes, foi quem entregou essa honraria. Aí em 2022, a Copérdia foi a cooperativa que mais recebeu arroz em Santa Catarina. Em 2007, foi inaugurada a primeira loja agropecuária no Rio Grande do Sul, na cidade de Morrinhos do Sul. O arroz Caçarola em 2010, ele esteve no ranking das marcas mais lembradas supermercadistas do Nordeste. E para completar, a Copérdia ampliou a sua rede. Ela inaugurou uma loja agropecuária em Três Cachoeiras, no Rio Grande do Sul. E em 2011, ela inaugurou a loja agropecuária de Santo Antônio da Patrulha, também no Rio Grande do Sul. Ela também efetivou a participação das mulheres no dia a dia da cooperativa, com seus núcleos femininos, e recebeu o certificado de responsabilidade social concedido pela Alesc. Em 2012, a Copérdia inaugurou uma loja agropecuária na quarta linha, em Criciúma, e também um posto de combustível em Jacinto Machado. E mais uma vez, ela esteve no ranking das maiores empresas de agronegócio do país, segundo a revista Exame. E também ela implantou um novo sistema de informação, integrando todas as suas unidades. O marco importante na cooperativa foi no ano de 2014, quando ela completou seus 45 anos e a sua 10ª edição do CDC, que é o Campus Demonstrativo Copérgia. E ainda em fevereiro desse mesmo ano, a Copérgia ela foi a primeira colocada no Prêmio Mérito Econômico, que foi concedido pela Prefeitura Municipal de Jacinto Machado a todas as empresas que contribuem um retorno de ICMS. Em 2015, ela inaugurou um novo supermercado em Praia Grande, amplo e moderno, e mais uma vez a primeira colocada no Prêmio Mérito Econômico, que foi concedido pela Prefeitura Municipal de Jacinto Machado, e também lançou o projeto Semeador Cultural, onde leva a peça Arroz e Feijão em Colapso no Sistema, que foi gratuitamente para os municípios da AMESC e da ANREC. A infraestrutura, a descrição da empresa agora, a infraestrutura física atual. A Copérgia, filial de Praia Grande, hoje ela tem uma sala grande com área comercial, né? E nesta área tem um espaço para 2 caixas, a gerência, a expedição, venda externa, para as mercadorias expostas. E também tem balcões de vendas, que são separados todos por segmentação. São 4 totalizando, que é a segmentação de varejo, pecuária, insumos agrícolas e máquinas e eletrodomésticos. E aos fundos da loja tem um depósito para mercadorias e insumos agrícolas e outro para agrotóxicos. Essa é a fachada da loja, com um amplo estacionamento coberto. E agora eu vou falar um pouco sobre o segmento varejo, que nele é vendido mais a linha de ferragens, botas, utensílios para jardinagem, correntes, alguns filtros,
E o produtor também pode se dirigir a esse segmento quando ele não precisa de recomendação técnica na parte da pecuária ou de insumos agrícolas, aí se tornando um atendimento rápido. Segmento pecuária. A segmentação da pecuária, ela tem medicamentos para animais de interesse zootécnico ou de estimação. Aí, entre eles, os mais vendidos são parasiticidas, larvicidas, carrapaticidas e antibacterianos. E como eu realizei meu estágio no verão, que era em janeiro, né? Aí tinha mais ocorrências de carrapatos e bernes nos bovinos e pulgas e outros parasitas mais externos, assim. Aí por isso foram vendidos mais esses remédios. Segmento de insumos agrícolas. Nesse segmento, também quem atende é o técnico agropecuário da loja. E nele foi vendido e recomendado vários adubos, fertilizantes foliares, agrotóxicos, equipamentos de proteção, que é os EPIs, pulverizadores e atomizadores costais e as peças para os mesmos. O segmento de máquinas e eletrodomésticos. Nesse segmento, o balconista ele vendia mais roçadeiras, motosserras, motobombas, alguns eletrodomésticos como geladeira, máquina de lavar roupas, ou micro-ondas, fornos. Aí o caixas e a sala de gerência. Entrando na loja, quando a gente se direciona para a esquerda, tem o caixa 1 e o caixa 2. E atrás tem a sala da gerência, onde a porta fica direcionada para o corredor. A área de vendas externas e a sala de expedição. Ao lado da gerência tem a sala de expedição, que é essa salinha bem pequenininha ali. E aos fundos, que é onde aparecem as cadeiras e o computador, é a parte de vendas externas, onde tem os 3 vendedores externos que trabalham ali. O depósito de insumos agrícolas. Esse depósito, ele é um espaço bem grande que deve armazenar grandes quantidades de sacas. E tem um espaço destinado às mercadorias, que logo após vão ir para frente. São armazenados as rações, os farelos concentrados, milho inteiro, milho quebrado. E o depósito de agrotóxicos. Nesse depósito tem algumas restrições. Quando a luz acende, que é por sensor de movimento, automaticamente já liga o ventilador. E todos os agrotóxicos também ficam em cima dos pallets, para não ter contato com o chão e não pegar umidade. As atividades desenvolvidas. A loja ela auxilia os produtores rurais com as visitas técnicas e as orientações. E todas as funções que eu acompanhei durante meu estágio estão de acordo com o serviço do cotidiano da empresa, que eles realizam um ano inteiro. Que eu posso destacar, que é o atendimento aos clientes na loja, a venda de medicamentos para os animais domésticos ou de médio e grande porte, os fertilizantes e os defensivos agrícolas e as máquinas e os eletrodomésticos, como tem em cada segmento. E durante o estágio, eu acompanhei bastante o atendimento aos clientes nos seus segmentos, onde era oferecido para o produtor apenas o que ele necessitava, sem excesso de informações para ele. Assim, ele resolveria seus problemas na hora, né? E como eu já mencionei, os balcões eram separados por segmentações, e dentre eles, os que eu mais fiquei foi na parte de pecuária e defensivos agrícolas, que também eram os mais procurados. O estabelecimento estava organizado para que melhor pudesse atender o cliente, então algumas coisas eram feitas para esse objetivo, que é a limpeza. A limpeza ela é uma atividade rotineira que ela era realizada por um determinado funcionário, que só fazia isso. Aí a organização e reposição do estoque,
que era feita de acordo com a necessidade, pelos balconistas mesmo. A organização, reposição e a limpeza das prateleiras, que era feita de acordo com a necessidade também, em cada segmento. E entre a loja, onde tinha os tablados com produtos. Aí, geralmente, cada semana troca as promoções, então tem que trocar os produtos que estão ali na frente. E geralmente no começo da semana chega as cargas do CD. O CD é o centro de distribuição da empresa, onde eles distribuem para cada filial. Aí toda segunda chega as cargas, como rações, medicamentos, os insumos, equipamentos. Aí a gente tem o funcionário certo para descarregar o caminhão e a gente só vai organizando entre a loja. No decorrer das semanas do estágio, eu também visitei algumas propriedades rurais, que tinha como objetivo auxiliar o produtor que solicitava a visita, e eu também acompanhei as orientações dos receituários, que eram assinados por 2 técnicos em agropecuária. Um que atendia mais a parte de Mampituba, no Rio Grande do Sul, e outro que atendia mais a parte de Praia Grande, Santa Catarina. E esses atendimentos eram realizados entre o horário de 7h30 e 11h30 da manhã, e 1h30 e 17h30 da tarde, de segunda a sexta-feira. Bom, as visitas técnicas. Ao todo, eu realizei 7 visitas técnicas, na cidade de Praia Grande, Santa Rosa do Sul e São João do Sul, nas culturas de arroz, banana e maracujá e pastagem. A primeira visita foi em Pastagem, no município de São João do Sul, no produtor Antônio de Quadros. Ele tem cavalos e a pastagem dele é nativa. Então, em parceria com a Corteva AgriScience, a gente foi até a propriedade dele, que ele tinha forte incidência de plantas daninhas, sendo o principal foco a planta caraguatá. Caraguatá, de nome científico Eryngium balançae, ele prefere mais os solos secos. E lá o solo é muito seco, é bem arenoso. E essa planta, ela possui muitos espinhos e muitas folhas, e nessas folhas tem muitos espinhos, onde causa ferimentos nos animais. Então, eles deixam de pastar onde tem muitas dessas plantas. Foi utilizado o herbicida planador XT. Esse herbicida, ele atinge as plantas herbáceas, arbustivas, semilenhosas e algumas lenhosas. Ele também tem uma ação sistêmica, então ele é absorvido pela folha da planta, aí se transloca pelo xilema e pelo floema e vai até o local de ação, e assim a planta morre. Aí foi aplicado em uma calda de 20 litros com óleo mineral assiste. Esse óleo mineral foi usado como adjuvante, isso para não correr a lavagem por causa da chuva, caso chovesse depois da aplicação, e nem a evaporação do sol por causa do calor. Foi aplicado em 3 parcelas com 3 doses diferentes, 150 ml, 200 ml e 250 ml. A primeira parcela foi a de 150 ml. Essa de 150 ml, ela foi a dose mais fraca indicada, que era para plantas que vinham de semente das outras plantas, e eram plantas jovens ainda, na fase vegetativa. A parcela de 200 ml, que é a parcela do meio, ela foi indicada para plantas que vinham de rebrotes. Foi roçado e ela rebrotou, e ela ainda estava jovem. Então, foi utilizada de 200 ml. E a de 250 ml, que é a parcela lá do fundo, é para plantas que são mais vigorosas. Elas são de rebrotes e já estão na fase reprodutiva. Então, elas precisam de uma dose mais forte para poder dar certo a ação. Nesse mesmo dia, ainda em parceria com a Corteva, eu visitei em Praia Grande a propriedade da Jocasta, que ela tem vaca de leite. E também na pastagem nativa foi feito o teste das doses do herbicida planador XT com óleo mineral assiste, com a mesma calda de 20 litros, e as mesmas doses de 150 ml, 200 ml e 250 ml.
Isso para as plantas daninhas que mais tinham ali, que era o joá, cocão, guanchuma, marica rasteira e a maria mole. Aí esse herbicida, quando eu fui visitar, ele já tinha sido aplicado há mais ou menos 45 dias. Então, a gente pode ver a área perdida devido a essas plantas daninhas. Aí, essa é uma pequena parcela, né? Era mais ou menos 2 hectares essa área dela. Então, tinha muitas plantas. Daí, eles queriam fazer esse controle, aí fizeram um teste antes. Visita na cultura do arroz. Essa visita foi no município de Santa Rosa do Sul, na propriedade do senhor Ademar Daros, que ele não estava lá no momento. Aí ele solicitou para o vendedor externo para ir até a área, observar e relatar como estava a lavoura dele. Aí foi o engenheiro agrônomo da Copérgia também visitar. O solo dessa área era bem arenoso e tinha doença Brusone. E também, em algumas partes, tinha lagartas desfolhadoras. A Brusone, ela é causada por um fungo, e o nome científico da Brusone é Piricularia oryzae. Esse fungo, ele tem vários mecanismos genéticos. Ele também é influenciado pelo ambiente e as práticas de manejo da cultura. E como o solo é bem arenoso, é propício para essa doença. Os sintomas, eles são manchas circulares de cor marrom, que elas podem aumentar de tamanho. Essa foto mostra a Brusone, as manchas circulares marrom, e no meio é mais acinzentado, quase branco, assim. E ela estava presente nas folhas mais velhas, e as novas estavam sadias. Então, ele falou que não ia precisar entrar com fungicida agora, porque depois de uns 15 dias ele já tinha que fazer a ação preventiva, que já estaria com 75 dias em média o arroz. Aí, só fazer o controle das folhas sadias para ver se elas não iam ter Brusone mais para frente. Aí, caso acontecesse de dar Brusone, aí entraria antes dos 15 dias com fungicida. E a lagarta desfolhadora, que o nome científico é Spodoptera liturea. Elas se alimentam à noite. Então, à noite, elas sobem para o topo das folhas e se alimentam. Aí, de dia, elas ficam rentes ao solo. Essas estavam rentes aos solos que a gente encontrou. Foram bem poucas, assim, na área. E elas também não causaram tanto dano. Eram poucas malhas e ele já tinha colocado o inseticida para fazer o controle. A visita na cultura da banana. Foi em Praia Grande, na propriedade do senhor Eduardo Paganini, que ele cultiva a banana prata Catarina. Era um bananal bem novo e sadio, e alguns pés tinham algumas folhas com a cigatoca amarela. E estava soltando cachos, aí ele estava cuidando desses cachos novos, e ele precisava fazer também alguns cuidados com o manejo de desbrota, porque senão ia evadir as linhas principais e também não conseguia passar com o trator. Tinha toiceiras que não tinham a planta mãe, a filha e a neta. Tinha só a mãe e 2 filhas. Mas o correto é a planta mãe, a filha e a neta. Aí enquanto uma está soltando cacho, a outra está crescendo e a neta está vindo para depois a filha soltar o cacho e a neta já está grande. E assim vai continuando. Aí foi recomendado para ele deixar o bananal dele bem certinho, com a mãe, filha e neta. Eu vou falar um pouquinho da cigatoca amarela. Ela também é chamada de cercosporiose ou mal de cigatoca. Ela é causada pelo fungo Mycophaerella muscipula lesh. A umidade é o principal elemento para que ocorra a produção e distribuição do inóculo. Dos sintomas iniciais, eles aparecem apenas um pontinho amarelo entre as nervuras secundárias, da segunda até a quarta folha, a partir da folha vela.
Aí, conforme a descoloração vai aumentando, como pode ver aqui na segunda foto, vai ficando bem amarelo ou até a folha marrom, assim, que morreu o tecido. Foi feita em outra área uma análise de solo, que essa outra área de 4 hectares, ele também queria plantar a banana prata Catarina. Aí a análise de solo, ela só deu um excesso de potássio, que o técnico alertou que isso era um grande risco para a entrada de cigatoca amarela. Aí ele só teria que ter o cuidado da correção desse excesso de potássio. E no outro bananal, eu esqueci de falar antes, mas ele também tem um confinamento de bovino. Então, ele fazia um consórcio. A cada 15 dias, ele pegava o esterco e colocava entre as fileiras da bananeira. Daí assim elas ficavam bem nutridas sempre. A visita em Maracujazeiro. Essa visita foi na propriedade do Fabiano Dalpiaz, aqui em Praia Grande. Ele relatou que os pés dele estavam doentes. Ele não sabia o que era. Então, ele tirou uma foto dos maracujazeiros que estavam doentes e foi até a agropecuária para mostrar essa foto e perguntar o que estava acontecendo. Aí, eu opinei dessa vez também. A gente pensou que fosse uma falta de manganês. Só que o manganês, ele é a falta de clorofila entre as nervuras da folha. E ele também causa a queda da folha bem fácil. Só encostar, ela já cai. Mas aí a gente foi até essa propriedade para ter certeza, antes de dar o relato principal para ele, né? Então a gente viu que não era uma falta de manganês. Na primeira foto, dá de ver que tem um bananal ali atrás. Bom, aquele bananal era bem junto com os maracujazeiros. Não tinha uma distância assim para não ocorrer nenhuma intoxicação. Aí a gente pensou que colocaram algum produto na bananeira que deu algum vento e atingiu as 3 primeiras linhas de maracujá, porque foram só as 3 primeiras que estavam desse jeito, assim, meio estranhas. Aí foi isso que a gente pensou que fosse. Aí a folha, ela ficava meio esbranquiçada. É muito estranho. Daí foi o que a gente pensou. Aí andando mais pelos maracujás, a gente viu que tinha falta de magnésio. A falta de magnésio, ela é a deficiência de clorofila entre as nervuras das folhas, mas são as nervuras das folhas mais velhas, como a gente pode ver na segunda foto. As folhas velhas estão meio amarelinhas e só no encostar parece que elas também já caem com facilidade. Tinha alguns pés com virose. Esses pés com viroses parece que deu quando estava na fase vegetativa ainda. Então, eles não cresceram, ficaram bem raquíticos, digamos assim. Só que não foram retirados da lavoura também. Daí pode ter passado para outros pés ainda. E tinha também a falta de nutrientes. Daí foi recomendada uma adubação. E os pés estavam com poucas ramificações. Então, isso podia causar a queima dos frutos por causa do sol, que não tem muitas folhas e ramificações para proteger os frutos. Como a gente pode ver na segunda foto, onde eu estou, tem maracujás logo embaixo. Aí em cima da planta não tem nada. Aí a produção vai ser bem baixa, pelo jeito que estava a lavoura. Mas aí foi recomendado alguns produtos com bom custo e benefício para ele, para dar uma amenizada nesses problemas. Eu fiz uma outra visita em Maracujazeiro, que foi do senhor Luiz Celal. Ele também foi até a loja para pedir uma ajuda, porque ele pensava que os maracujás não estavam muito bons. Daí a gente foi fazer uma visita na propriedade dele, e andando pelos maracujás a gente viu que o granizo que tinha dado na semana anterior à visita
afetou muitas plantas. As folhas, elas ficaram cortadas, os frutos deu uma danificada também, e nas ramificações, elas quebraram. Também tinha a falta de magnésio, como eu falei anteriormente, que a folha cai facilmente e tem deficiência de clorofila entre as nervuras das folhas mais velhas. Tá. Aí a gente recomendou para ele fazer uma aplicação de fertilizante foliar, como estava já na fase de frutificação, e fazer uma aplicação com fertilizante foliar que tenha magnésio também. Eu fiz uma outra visita em Maracujazeiro também, na propriedade do senhor Luiz Nunes. Ele trabalhava com em torno de 550 pés plantados e ele tinha solicitado a visita na propriedade para que a gente pudesse ver como que o pomar dele estava, que era em ótima produção. E ele também o técnico já tinha realizado algumas visitas na propriedade dele e ele comprava todos os insumos ali na Copérgia. Bom, a gente chegou lá e viu que tinha bastante pés com floração e frutos. Os frutos estavam com ótima qualidade, como a gente pode ver na primeira foto. Grandes e os pés estavam com bastante frutos, como a gente pode ver na segunda foto. E bastante folhas também, estavam bem vigorosos. Na chuva da semana anterior à visita, ele teve muita perda com as flores. Então, quando a gente chegou lá, estava ele, a família dele, mais alguns agregados, ajudando a polinizar, antes que chovesse de novo ele perdesse mais flores. Alguns pés tinha virose e endurecimento do fruto, que é a PWV, Passion Fruit Woodness Virus, que ela é considerada a doença mais importante do maracujá até o momento. Ele reduz significativamente a área foliar e o peso da planta. Isso vai deixar a produção baixa, porque vai ter menos folhas, e causa danos quantitativos e qualitativos à produção. E também é facilmente transmissível mecanicamente, caso corte algum galho de uma planta infectada e vai lá e corte o galho de uma planta não infectada. E aí vai assim infectando todas as outras. E também por afídeos, são bichinhos. E ela deixa os frutos duros e enrugados. Como a gente pode ver na primeira foto, esses eram os frutos mais duros, assim, não tão enrugados. Aí na segunda foto a gente vê um fruto bem enrugado. Bom, essa foi a minha apresentação e eu deixo aberto aqui para as dúvidas. Ótimo. Parabéns, Marielle, pela apresentação. Então, indo diretamente para as dúvidas, eu quero abrir para a banca professor Bruno Panceira. Boa tarde a todos, né? A gente já conversou um pouquinho antes de iniciar a gravação, mas agora é oficial. Obrigado, Marielle e professora Cristina, pelo convite. Eu gostei bastante da apresentação, parabéns por isso, né, Marielle? E parabéns também pelo teu relatório. Ele foi bem escrito e muito bem corrigido também pela professora Cristina. Eu fiz algumas correções, e até poucas, né, correções e sugestões no relatório. Eu posso mandar para ti e tu podes fazer ali as correções e alterar junto com a professora Cristina o que julgar interessante ali como sugestão, né? Tu escreveste muito bem, novamente, né? Falaste ali até no tempo verbal que a gente é um vício nosso, né, dos brasileiros, na verdade dos latino-americanos e da língua latina, né, que é utilizar a terceira pessoa. E tu fizeste muito bem isso, né? Foi visto, observou-se, enfim. Só que depois, em alguns lugares, tu coloca na primeira pessoa. Então, eu acho interessante padronizar isso, né? E eu não vou falar todas as correções que eu fiz ali, mas é interessante padronizar. E eu vou te fazer alguma pergunta. Quem foi o teu professor de DSV? Quem foi? Quem foi?
Quem foi um professor de DSV foi o Bruno. O Bruno e eu acho que mais o Krause, né? O professor Foi Krause. o Krause também. Beleza. Então, o professor Bruno vai perguntar o que o professor Bruno disse que ia perguntar, e que ele falou assim, ó, se eu estiver na banca, eu vou perguntar para vocês. E se eu tiver, lógico que agora estamos nós 4 aqui, mas se tivesse mais pessoas juntos, eu ia falar assim, ó, vou abrir a pergunta para todo mundo, inclusive quem está assistindo, né? Como que a gente faz Sim. para evitar o vírus do endurecimento? Tu explicaste muito bem. Ele é o problema maior, é o desafio maior que todos os produtores aqui na nossa região estão enfrentando. E ali, sem dúvida, é o problema fitossanitário maior mesmo aqui da cultura do maracujazeiro. Então, eu te pergunto, e o professor Bruno explicou com certeza, como que a gente faz para controlar, evitar essa doença? Pelo que eu lembro, assim, nos conhecimentos, quando a gente observa que já tem esse vírus, a gente já retira essa planta imediatamente do pomar ali, evitando cortar os varás para não afetar outras plantas. E essa planta afetada a gente tira e para longe do pomar e queima ela. Exato. Isso aí. Isso aí quando ele já se instala dentro Já falou. da área produtiva, né? Mas se tu lembrar lá, o professor Bruno explicou, ele falou lá que a muda, ela tem que ser de qualidade, ou seja, tem que vir do Ah, viveiro, sim. tem que vir do viveiro que tenha, certificado? Não, nem precisa tanto, mas que tenha um cuidado, né, para ver se tem ou não ali a presença do vírus nas mudas, porque tu pode adquirir uma muda muito bonita e tal, e todas elas, ou alguma parte dela, Já tá já tem infectada. vírus. Exato. E depois o vírus se propaga como tu Sim. explicasse, né? Através ali da poda, a tesoura de poda, outros utensílios, né, ferimentos e tudo mais, e os afídeos, né, que na verdade, eu achei até bonitinho de falar, né, bichinhos, mas os afídeos, eles são bichinhos. Os Que bichinhos. tipo de bichinho que é esse afídeo? Como é que a gente chama ele? Eles são As o pragas. pulgão, né? As pragas, né? Os pulgões, O pulgão. Marielle, que na verdade, tu não falaste errado, né? É um inseto pequeno que ele tem um voo muito curto. E, na verdade, ele só transmite quando ele faz ali a picada, digamos assim, de prova. Ele vai experimentar se ele quer ou não se alimentar daquela planta, e ele faz a picada de prova, não gosta, mas mesmo assim ele já transmite ali o vírus, né? Então, uma outra parte que a gente pode utilizar ali para não se propagar o vírus dentro, ali onde da área produtiva, como Marco Jazeiro, é a gente pegar, então, a muda, ela tá sadia, a gente comprou de alguém que cuida disso, a gente implanta ela alta já. O que é alta? A folha mais baixa dela, ali tendo uns 30, 40 centímetros do solo, já vai facilitar, porque o voo do afídeo, que é um bichinho mesmo, é pequeno, né? Ele é curto, ele não é tão grande assim. Então, ele vai voar ali uns 20 centímetros no máximo. Então, essas são basicamente, né, a muda, o cuidado com a muda alta, de qualidade alta, e manter, então, o pasto ali, o capim, o mato baixo, porque o pulgão não vai conseguir fazer esse voo. Tá? Então, Marielle, acho que não eram essas perguntas aí, né? Eu vou fazer mais algumas outras mais técnicas e já vamos encaminhar ali para o encerramento, né? Então, outra pergunta que eu faço ali da tua vivência no campo, tu foste ver o que seria uma demonstração ali do planador, né? Dele, como ele atua, né? Daquele herbicida. Sim, no dia que a gente foi na propriedade, até não foi mais uma demonstração, foi mais para ver como que estavam as parcelas, né? Aí teve um outro dia de campo, só isso eu não coloquei acho no meu relatório. Teve um outro dia de campo aberto para alguns produtores, que aí era mais para mostrar o planador, todos os efeitos. Aí tinha mais alguns outros produtos que a Corteva vende, né? Uhum. Daí o engenheiro agrônomo, que foi com a gente da Corteva, daí explicou tudo. Ah, tá. Ótimo. Então ali, quando tu foi visitar, tu foi junto com o engenheiro agrônomo da empresa aí, né? Que tu falaste. Que ela fornece. Aí mais o técnico da Copérgia. Exato. A Corteva, né, que falaste, ela fornece herbicidas e outros defensivos, tu sabe?
Acho que é só herbicida, se eu não me engano. E aí, lógico, ele era um representante, alguma coisa, né? O engenheiro agrônomo da empresa Aham, lá, né? E aí foi o técnico junto contigo. Beleza. isso. Essas parcelas elas já tinham sido aplicadas há algum tempo. Já fazia em média uns 30 dias, na primeira visita do Antônio Certo. Quadros. Uhum. E aí Daí na depois, segunda fazia mais ou menos 45. ótimo, legal. Não, essa é a pergunta mesmo, né? Porque é interessante Uhum. essa parte de demonstrar não só a questão da aplicação ou não dos agrotóxicos, né? Que são uma ferramenta na agricultura convencional. Mas é interessante porque isso é cada vez mais exigido dos nossos técnicos e dos nossos agrônomos que são formados aqui no IFC, né? A demonstração, e a demonstração em loco. Essa parte que tu está fazendo agora mesmo, que é a defesa, ela vai te ajudar enfim, seja lá qual profissão que tu vai seguir, né, que a gente se apresentar, ainda mais assim, né, remotamente, é um desafio. Escrever é Sim. outro desafio que a gente tem, que é expressão ali, digamos assim, tu se expressar através da palavra escrita, onde não tem o teu rosto, agora tu nem tá vendo meu rosto também, né? Onde não tem rosto, onde não tem ali a fala e o diálogo, né? Tu simplesmente escreveu e a outra pessoa vai ter que ler e vai ter que entender. Tu foste muito bem nessas duas etapas aqui que tu estás passando para se formar ali na técnica em agropecuária. No mais, era isso que eu tinha de fazer de perguntas técnicas, né? Eu pergunto se tu gostaste do teu estágio, o que que tu acha, como é que foi para ti, assim, essa experiência de maneira geral, né? Tirando a questão técnica. Eu gostei bastante, até na primeira semana ali eu fiquei meio perdida, porque eu quase não conhecia muito os balconistas, né? Mas aí depois, na segunda semana, terceira, enfim, eles me ajudaram bastante. Eles iam me explicando, conforme os produtores iam na loja para relatar os problemas, depois que o produtor saía, eles me explicavam tudo, por que eles recomendaram isso, isso e isso. Eles Uhum, também me deram um arquivo para mim acessar ali na loja mesmo, onde tinha todas as doenças, tipo, das plantações, tal. uhum. Tipo, doenças da cultura do arroz, banana, maracujá. Tinha doenças ali na parte da pecuária também, Ah, que certo. essa eu não entendia muito, mas... Uhum. Tu chegaste a conhecer algum egresso nosso, alguém que se formou ali? Eles falaram, me formei no IFC. Sim, tinha dois. Não, tinha três, na verdade. O engenheiro agrônomo, que trabalhava na pecuária, o técnico agrícola, Uhum. que da parte de defensivos ali, e a Caixa também, ela era técnica. Ah, que legal. E eu te pergunto assim, que bom que tu foste amparada, então, né? E agora uma pergunta assim que para nós, né, é uma barreira que já está melhorando bastante, mas ainda é um desafio para todo mundo, para nós que atuamos aqui como professores, para vocês que são egressos, né, que se formaram e para quem atua na área. Que assim, ó, tu chegasse a ter alguma assim, como é que vamos perguntar? Tu tivesse algum preconceito em relação a ser, por exemplo, mulher, né, em relação ao sexo, assim, tu tiver algum machismo, alguma coisa nesse sentido? Se tu puder relatar para nós. Sim, porque eu era estagiária e ainda guria, então mais tímida, assim. E tinha pessoas que não me escutavam, tipo, eles perguntavam alguma coisa pra mim, eu falava, aí eles iam lá em outro balconista, perguntava a mesma coisa, ele falava a mesma coisa, ele acreditava naquela pessoa e não em mim, tipo, no outro, sabe? Entendo. Isso é uma coisa E muito todos os importante. outros balconistas eram homens também, e tava Isso, só eu exato. de E estagiária. na parte técnica, também eram só homens ou tinha alguma mulher atuando? Não, era só homens daí. Só homem. O que eu quero. Agora, a outra pergunta, né? Isso me deixa muito chateado e preocupado. A gente tem que trabalhar com todos, né? Essa, essa situação. Mas não é, assim, algo a desanimar, né? Nós temos exemplos de mulheres, né? Que se formaram aqui, que enfrentam essa dificuldade, digamos assim, no dia a dia, mas enfrentam muito bem e têm ali, né? A sua posição no mercado de trabalho muito bem defendida e fazem ali a sua desempenho, a sua função, né, com muito, digamos assim, muita qualidade, né, muita eficiência. Marielle, eram essas perguntas. Agora, o que tu quer fazer da vida, minha querida? O que tu vai fazer?
depois de se formar Olha, técnico em agropecuária? eu tô para fazer engenharia de produção, Uhum. mas eu ainda vou me formar em engenharia em agronômica. Mas, por enquanto, vou fazer engenharia de produção. Ah, tá. Não, tu queres fazer engenharia agronômica? Não entendi. Isso, eu Ah, quero tá. fazer também. Ah, entendi, entendi. Beleza. Então tá. Muito obrigado, Marielle, por responder as minhas perguntas, meus questionamentos. Desculpa se eu te apertei em algum momento, né? Não foi a intenção. Não, Foi só a gente relembrar tranquilo. e contextualizar algumas situações. Professora Cristina, por favor. Certo, Bruno, obrigada. Muito obrigada pelas tuas considerações. Muito interessante ali, eu até anotei o que tu estava comentando sobre a questão do preconceito, porque eu já participei de algumas bancas que meninas em, em ocupações como o estágio da Marielle, elas quase não tinham nada que contar, porque eles colocavam elas, né, para limpar a prateleira, para varrer os corredores, e aquilo assim me chateou muito, me deixou muito constrangida e muito chateada, eu como banca, né, vendo que a aluna, ela não teve assim, ela não fez nenhuma visita, ela passou todo o período de estágio dentro da loja ali fazendo aquelas limpezas, assim. E eu fico bem feliz porque, ainda que tenha essas barreiras, né, que a Marielle relatou e que a gente consegue enxergar, não é, Bruno? A gente percebe que a Marielle, ela foi em visitas. Foram ao todo quantas visitas, Marielle? Foi Foram 6, 6 7, visitas, né? 6. 6, né? Então, eu acredito que foi, assim, um estágio que agregou bastante, né? Até para nós, né? O Bruno, ele mostrou ali que realmente os conhecimentos, eles foram transmitidos durante o período das aulas ali, né? Com relação à área dele, e que realmente podem ser aplicados, né, durante o período de estágio. Eu fico, assim, bastante feliz. E uma do questionamento, assim, que eu queria te fazer, que e no momento tu fala, né, que, eu falei isso, né, e a gente chegou à conclusão, e o Bruno também comentou isso, eles, ali dentro dessas visitas, né, porque tu já relatou que os clientes meio que não queriam saber da tua orientação, mas, assim, dentre os técnicos ali, eles ouviam os teus apontamentos, tu era ouvida, havia um diálogo, assim, de igual para igual ou não? Sim, eles me perguntavam se eu sabia, tipo, alguma doença, alguma coisa. Aí, nas visitas, eles sempre perguntavam, tu conhece isso aqui? Tu já ouviu falar? Sabe o que faria nessa situação? Eles eram bem atenciosos comigo. Tem até Uhum. uma visita aqui, a do, acho que é Fabiano Dalpiaz, que ele levou o celular dele lá na loja, né? Aí o técnico que foi comigo queria deixar ele sair. Aí ele deu um jeito lá, só pra poder sair e me levar na visita pra eu ver a situação real. Daí lá ele também me perguntou sobre a virose, os nutrientes, tipo, se eu sabia a falta de manganês, de magnésio, essas coisas. Até eu não coloquei nas referências aqui falta de manganês e falta de magnésio, porque foi ele me explicou lá na hora. Aí, no caso, eu já sabia dele. Na hora de escrever o relatório, já só escrevi já direto. Aham, certo, Eu Marielle. achei muito legal da parte deles também. Todo o Aham. apoio que eles me deram. Que bom. A gente fica bastante feliz, né, professor Bruno, quando isso realmente ocorre, né, quando há essa interação, né. E pelo que tu aprendeu ali no IFC, né, durante as aulas, assim, tu conseguiu acompanhar aquela dinâmica da agropecuária, chegar e olhar ali, isso é Brusone, isso que eu vi, isso eu consigo relacionar, tu conseguiu fazer essa conexão?
Sim, ainda mais na parte de maracujá e banana, que foram as últimas culturas que eu vi, no caso, no final do terceiro ano, né? Então já estava bem fresco na memória, eu já lembrava de quase tudo. Ah, que bom. Então, o representante da Coordenação Geral de Extensão gostaria de fazer algum questionamento, alguma colocação? Eu acho que não. Professor Bruno, algo mais? Não, somente isso, né? E novamente agradecer o convite, né? E os comentários que a professora Cristina fez, né? Sempre a nossa preocupação, a gente tem que encarar, né, professora Cristina, essa diferença do útero, vamos falar assim, né? Como algo natural que existem diferenças, mas agora o tratamento diferente de pessoas, né, independente do sexo, que atuam na mesma função, isso sim, né? Tem que ser uma preocupação de todos os docentes, todos os servidores que nós temos ali, né? Porque eu também participei, né, junto com a professora Cristina, daquela banca, onde simplesmente foi excludente, né? A situação da pessoa ser do sexo oposto ali, naquele caso, né, da maioria, foi uma situação excludente. Isso, novamente, né, deixa a gente triste, mas não deixa a gente desencorajado, né, professora Cristina? A gente fica aí Claro. com o ânimo revivido para a gente repensar de maneira geral, aonde a gente pode atuar na formação dos novos agentes técnicos, vamos chamar assim, para que isso seja superado. E eu acho que vai ser. Eu acho que vai ser. Se não for, vamos trabalhar mais, né, Bruno? Exatamente. Se não for, vamos seguir em frente. Então, Marielle, eu te convido, então, para fazer as tuas considerações finais, né? Para daí a gente poder estar encerrando essa defesa. Bom, a experiência desse estágio foi ótima, tanto questão particular como minha vida profissional também. Eu pude viver o cotidiano de um técnico em agropecuária e de um produtor rural. Como um técnico em agropecuária ajuda todos os produtores, né? E, bom, tem uma grande importância, né, a gente fazer o relatório para finalizar o curso. E eu também queria dizer que, para mim, foi melhor ter feito o estágio no final do terceiro ano. Então, eu tinha tudo que a gente vê ao longo do curso dos 3 anos, eu pude vivenciar em um mês durante o meu estágio. E eu também queria deixar o meu agradecimento bem grande para a professora Cristina, que me ajudou bastante com o meu relatório. E agradecer também a todos os professores por todos os ensinamentos que passaram para a gente, a nós, alunos. E é isso. Obrigada, Marielle. A Marielle foi uma orientanda assim que não deu trabalho. Ela sempre muito atenta, muito responsável, né? Então, que bom que foi positivo, né? Que foi uma experiência boa tu ter feito no final do terceiro ano. A gente conversou já no início do ano, um ano anterior sobre isso, né? E daí, quando tu optou, eu disse, ai, que bom, né? Porque assim evita o estresse, evita o cansaço, deu para fazer tudo, né? E já vai poder entrar na faculdade. Né? Então, isso foi muito bom. Agradeço muito, professor Bruno. O professor Bruno, ele sempre me ajuda muito. Né? Sou muito grata, professor Bruno. Obrigado também, professor. Porque vira e mexe precisa... A primeira pessoa que eu penso, né, para poder estar... né, podendo contar é o professor Bruno. Então, agradeço muito, e todas as tuas colocações do relatório a gente vai olhar com muito carinho e nós vamos considerar também, professor Bruno. Falar alguma coisa, Bruno? Chegou a abrir Sim, abri. Não, é só para dizer que não é de nada, professora, a gente sempre se ajuda, e eu agradeço muito, né, a professora reconhecer, e fico muito feliz de saber que posso ajudar. Tá certo, obrigada. Então, parabenizo a Marielle, mais uma vez, pela conclusão do relatório, pela conclusão da defesa. Então, eu vou parar a gravação nesse momento. Eu espero espero vocês mais um pouquinho ali para a gente poder conversar.
Estou encerrando a gravação agora.